Paz do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe nesse dia. Graças a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estava meditando agora no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Nos dias atuais, o ser humano ele está com o coração tão frio, mas ele está com o coração tão frio que o que tem prevalecido no meio das pessoas é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, porque se eu deixo que o dinheiro entre no meu coração, eu estou dizendo que ele está acima de tudo e acima de Deus. E se eu coloco o dinheiro acima de Deus, o dinheiro se torna um Deus para mim. E as pessoas hoje, elas estão envoltas ao desespero de conquistar, de possuir. E tem pessoas que não estão medindo consequências pelas suas atitudes, porque elas acham que tudo é assim, à base de dinheiro, poder, riqueza, não é? Status. Mas se eu não vigiar, eu também tenho tendência a estar no mesmo ciclo que essas pessoas estão. Eu, ao meditar na palavra, eu entendi e quero passar para vocês nesse dia que quando o Senhor ele vem nos fazer uma advertência, Ele está dizendo para mim e para você: eu estou te advertindo sobre isso, porque isso pode ser o seu mal ou pode ser o fim da sua vida. E é por isso que o Espírito Santo ele fala conosco através da sua palavra. E a palavra ela vem de encontro ao nosso coração, e quando a palavra ela vem de encontro ao nosso coração, é a mesma coisa de estar dizendo para nós mesmos: é nisso que você precisa mudar, é nisso que você precisa trabalhar. Quando eu olho para os noticiários e para tudo aquilo que está acontecendo no mundo, porque há muitos anos atrás nós não tínhamos, claro, esse acesso que nós temos hoje. Mas quando nós enxergamos que o mundo ele está evoluindo não para coisas boas, mas para coisas ruins, para as coisas ruins, por causa da ganância do homem, isso de fato nós entendemos que é a palavra de Deus se cumprindo. É necessário que isso se cumpra para que o Filho do Homem ele venha, para que a palavra, as profecias da segunda vinda dele aconteça. Mas eu tenho que vigiar, porque eu não sou como o mundo. E o mundo não pode estar em mim. E para que isso se torne realidade, não só nas minhas palavras, mas nos meus atos e ações, eu tenho que meditar na palavra do Senhor e executar aquilo que o Senhor está me ensinando. Quando eu li essa passagem de Provérbios 6, eu entendo que há coisas que de fato elas aborrecem ao Senhor. Mas tem uma coisa que ele abomina. E eu, quando estava lendo, eu me deparei com aquela passagem do profeta Jeremias, quando Jeremias ele estava profetizando a derrota do rei de Judá. Ele sabia que o rei Nabucodonosor ia destruir, ia vencer tudo. Mas o rei Zedequias, ele só queria ouvir palavras boas, que o reinado dele ia sobressair e que ele ia conquistar todas as coisas novamente. Mas não, porque o povo estava totalmente iludido com essas profecias, porque não era isso que Deus tinha sobre este povo. O que Deus queria falar para aquele povo era: não, o jugo está sobre vocês. E vocês vão ter que submeter às ordens do rei Nabucodonosor. Só que não, eu não vou me submeter ao rei da Babilônia. Eu não vou me submeter ao rei Nabucodonosor, porque o meu reino é forte também. O povo também é valente. Então levanta um homem chamado o profeta, aquele que prega a palavra, que diz que Deus está falando quando Deus não mandou falar. Esse sim, chamado de o profeta que profetizava para o povo.
Ananias. Ananias, a palavra diz lá no capítulo 28 que no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, ali por volta do quarto mês, do quarto ano, no quinto mês, Ananias se levanta contra o profeta Jeremias. Ele chega no meio do povo, sem nenhum pudor, no sentido, eu sei que Deus também está me usando. Porque aquilo que muitas vezes eu acho que Deus está me usando, é porque muitas das vezes eu quero que aquilo aconteça. Então, ele era profeta, a Bíblia fala assim, esse Ananias, filho de Azur, porque lá havia essas referências, quem é fulano? É filho de fulano? É neto de ciclano? Havia essas referências de parente. E nos dias atuais, tanto nessas aldeias aqui da Europa, no norte de Portugal, existe muito isso. Você é parente de quem? Eu nunca te vi por aqui, eu te conheço. Ah, minha família é tal, minha família é de origem tal, e assim por diante. Naquele tempo, também era assim, parecia identificar uma pessoa. Eles usavam o nome do pai, eles usavam o nome do avô, eles usavam a descendência também, né, que era o bisavô. Mas tudo isso para identificar esta pessoa. Então, o profeta Ananias, ele era identificado como filho de Azur e profeta de Gibeão. Esse foi sim na presença dos sacerdotes. Ele se apresentou na presença de todo o povo. Enquanto Jeremias sabia o que estava acontecendo, ele chega e fala assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentre 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Peraí, mas então Deus é mentiroso? Porque Deus havia falado que aquilo não iria acontecer, mas ele ainda determinou um prazo, e eu entendo que o cumprimento é o teste de qualquer profecia. Escute isso, eu não posso julgar a profecia, eu posso julgar a profecia, eu não posso julgar o profeta, porque a partir do momento que o profeta profetiza algo, eu tenho que esperar o tempo do cumprimento. E se nesse tempo não se cumprir, não foi Deus que usou o profeta. Ananias está profetizando. E é claro que o Jeremias, como é o povo dele, o que mais ele queria é que Nabucodonosor fosse envergonhado, que o povo fosse honrado, que os utensílios da casa do Senhor viessem novamente para eles. Mas não. Porque Deus sabia que aquele povo precisava ser tratado. Deus sabia que aquele povo, eles precisavam de um tratamento sério da parte do Senhor. Então, naquele 4º ano do rei Zedequias, levantou esses falsos profetas. Uns profetizavam que Judá não seria derrotada. E havia aqueles que profetizavam que não seriam levados para a Babilônia, não teriam que retornar para a Babilônia. E de dentro de 2 anos, eles conseguiriam tudo aquilo que Nabucodonosor havia roubado e tirado deles. Preste atenção, o nosso Deus não é mentiroso. Eu comecei a ler para você um versículo muito conhecido no meio da igreja, do povo de Deus, que é uma advertência contra a maldade, que está lá em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Por quê? Porque se eu profetizo o que Deus não mandou eu falar, eu estou mentindo. Se eu abro a minha boca contra aquilo que é a verdade no Espírito de Deus, eu estou pecando contra Deus. Ananias estava brincando com fogo. Ele estava profetizando mentiras e criando engano para o povo. O povo estava enganado, o povo estava rendido àquelas profecias, porque eu me rendo naquilo que eu quero para mim. Se eu quero paz, está profetizando paz, eu vou me render a este profeta. Mas Deus não tinha paz, Deus tinha sim um jugo pesado sobre eles, e Deus queria tratar com eles. Não me pergunte por que Deus estava fazendo isso. Deus estava fazendo porque eles precisavam ser tratados, porque Deus trata sim o nosso caráter. Deus trata, e Deus vai usar pessoas que muitas vezes vai trazer sobre você consequências ruins, pessoas que vão te chatear, pessoas que vão arrancar a sua paz, pessoas que vão tentar entrar na sua vida para tentar te destruir, mas Deus permite tudo isso para tratar em nós aquilo que precisa ser tratado. Ananias está profetizando, ele está profetizando na presença dos sacerdotes, ele está profetizando perante todo o povo,
E ele fala, e sabe o que eu acho interessante? Que lá no versículo 6 do capítulo 28, Jeremias, ele diz assim: Amém, Ananias, assim faça o Senhor. Por quê? Confirme o Senhor as suas palavras com que profetizaste, e torne ela a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Isso eu quero. Amém, Ananias. Se for do Senhor, amém. Eu quero que isso aconteça, mas eu tenho algo para falar. E ele fala: mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Olha, Jeremias, eu bem queria, Ananias, que isso acontecesse. Mas eu quero que vocês escutem agora o que o Senhor vai falar. Porque tem coisas que Deus vai mandar eu falar, que eu não quero falar. Tem coisas que Deus vai pedir para eu pregar, que eu não quero pregar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não quer tocar no eu. A gente não quer tocar naquilo que precisa ser tocado. E Deus vai mandar você fazer, e eu vou ter que obedecer à voz do Senhor. Jeremias muitas vezes não queria estar ali profetizando para aquele povo. Jeremias queria estar longe daquele povo, mas ele tinha um chamado. O Senhor chamou, o Senhor lá no capítulo... No início do capítulo de Jeremias, do livro de Jeremias, o Senhor chama esse menino. Ele era uma criança ainda, quando o Senhor o chama para esse compromisso de profeta de Deus. Então Jeremias muitas vezes não queria profetizar, mas aí é que está o segredo. Porque quando Deus me chama, Ele me garante. Quando Ele usa a sua boca, Ele vai garantir aquilo que saiu da sua boca. Porque o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse, você não estava formado, foi antes mesmo que eu te formasse no ventre da tua mãe. Eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Este era o chamado de Jeremias. Jeremias logo responde como Moisés também respondeu, e talvez você também responda quando Deus tem uma chama, um chamado na sua vida, e você diz: ah, Senhor, não sei fazer, ah, Senhor, não sei falar, ah, Senhor, eu tenho medo, ah, Senhor, eu sou muito tímido para isso. Então Jeremias, ele fala: Senhor Deus, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. O Senhor olha para Jeremias: não digas que não passas de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É bonito essas palavras, mas na vida real, no dia a dia, isso não é fácil. É Deus mandar você fazer algo e você sabe que você está com a corda no pescoço, qualquer momento eles podem te enforcar, mas o Senhor está falando: eu sou contigo. Eu sou contigo. Mas olha o levante: eu sou contigo. Olha o que estão falando: vão tentar me matar, vão me lançar nessa cisterna. Eu sou contigo. Olha lá o sonhador. Estou falando de quem? José. Olha lá a túnica que o papai fez para ele. Várias cores. Olha lá a felicidade dele. Isso incomoda-me. Vamos matá-lo? Aí vem porque Deus estava com José. E Deus usa um dos irmãos. Não vamos matá-lo. Vamos vender. Aí eles lançam na cisterna. Não, vamos tirá-los daqui. Está vindo ali uns mercadores. E vamos vendê-lo. Vamos entregar ele. É porque eles eram bonzinhos? Não, porque Deus era com José. Deus não está te dizendo que não vai permitir que você entre nessa cisterna, ou Deus não está falando para você que Ele não vai permitir que você passe por esse deserto. Deus não está garantindo para você que você não vai enfrentar esse gigante Golias. Deus não está prometendo para você que você vai ter que enfrentar uma mãe da vida. Não, o que Deus está falando para você, como o Senhor falou para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É uma palavra para você nesse dia. Eu sou contigo para te livrar. Livrar significa que você vai estar lá no perigo. E quando você acha que não tem mais como sair deste perigo, Deus
te livra. Eu não sei você, mas Deus trabalha comigo no último baladar, no último minuto do relógio. No último momento. Sabe aquele momento assim? Sabe aqueles relógios grandes? Sabe? Aqueles relógios que faziam muito barulho? No baladar daquele relógio? Sabe aquele último momento? Você fala assim, agora eu vou morrer aqui. E Deus vem com o socorro dele? É isso. Quando ele está falando para Jeremias, eu sou contigo para te livrar, é como ele estava com Daniel na cova dos leões. Daniel foi até para a cova dos leões, mas Deus livrou Daniel da cova dos leões. Eu já vivi momentos que Deus não me livrou da cova, mas Deus me livrou dos leões. Já teve momentos que Deus não me livrou dos problemas, mas Deus me livrou dos problemáticos. Já teve situações que Deus permitiu a doença, mas porque Deus tinha propósito nela. Então deixa eu falar algo da parte do Senhor para o teu coração nesse dia. Ele falou para Jeremias que ele era com Jeremias, que ele estava com Jeremias. E ele fala assim, Jeremias, ele fala nas suas palavras, e o Senhor, ele estendeu a mão dele, e ele tocou na minha boca. E o Senhor, ele me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Não são as tuas palavras. Jeremias não estava lá profetizando porque ele queria, porque ele disse para Ananias, Ananias, de fato, amém. Se isso for verdade, amém. Bem eu queria que Nabucodonosor fosse envergonhado. Bem eu queria que Judá fosse exaltado, honrado. Eu não queria que o povo fosse exilado para aquele país. Eu queria que as coisas da casa do Senhor estivessem aqui conosco. Amém. Eu bem queria isso. Mas não é assim. Entendeu? Porque Jeremias havia recebido uma palavra quando ele era criança. Eu estou colocando as minhas palavras na tua boca. Não é você que vai querer falar. Não é você. Por você até queria também profetizar como Ananias. Que tudo vai correr bem. Que o Senhor vai tirar esse jugo sobre as costas do povo. Eu bem queria também. Mas não. Sabe por quê? Porque havia uma profecia quando ele era criança. Eu coloco na tua boca as minhas palavras. Hoje eu coloco na tua boca as minhas palavras. Hoje, olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Você vai arrancar, você vai derribar, você vai destruir, você vai arruinar. Mas também você vai edificar e você vai plantar sobre esses reinos. Este era o propósito de Jeremias. Ananias, ele estava se metendo numa situação contra a palavra do Senhor. É por isso que eu li para você aqui. Por quê? Porque tem pessoas que elas gostam de viver no engano. Gente, o que eu estou encontrando, escute o que eu estou falando para você, está uma vergonha. Uma vergonha. O que eu tenho encontrado de pessoas aqui que se dizem servos do Senhor, mas a atitude não condiz com aquilo que prega. A pessoa mente, a pessoa engana. A pessoa é como lá no livro de Provérbios 6 que eu acabei de ler para você, ela prepara os pés dela a apressar, ela se apressa a correr para fazer o mal. E dizem que é de Deus. Eu posso dizer 1001 coisa, mas se as minhas atitudes não condizem com a palavra de Deus, eu sou mentirosa. E eu sei de uma coisa, que lá no livro de Apocalipse 22:15 fala: qualquer que ama e comete a mentira ficarão de fora. Qualquer um que ama a mentira, que semeia contenda entre irmãos, é abominável ao Senhor. Então, se eu prego a palavra, se eu anuncio a palavra, mas eu vivo de desacordo com a palavra, eu sou mentiroso. Eu sou mentirosa. Entendeu? Porque eu posso ir de segunda a domingo na igreja. Eu posso ir de segunda a domingo cultuar ao Senhor. Mas se eu não vivo uma vida e não tenho frutos gerados dentro de mim, frutos da parte do Senhor, frutos de excelência, eu sou mentiroso também. Não é só abrir a minha boca e mentir, não. As minhas atitudes também, elas revelam o meu caráter. Então, eu encontro e tenho encontrado pessoas que se dizem de Deus, mas de Deus não tem nada.
Pessoas que falam que é da igreja, que desde não sei o quê. Eu conheci aqui um casal de jovens, que cantam na igreja, não sei o quê, mas não tem palavra. Dizem uma coisa, outro dia é outra coisa. Pelo amor de Deus, gente. Conheci casal aqui. Olha, chegou um momento, teve um casal, por Deus, estava no meu escritório, sabe? Clientes que estavam a usar as artimanhas para conquistar coisas que não são deles. São pessoas que correm e apressam para o mal. Eu não vi a hora que eu falei, eu olhei para esses clientes e eu falei assim, vocês realmente são crentes, são pessoas de Deus? Ah, nós somos. E eu não condiz com aquilo que vocês pregam. Não condiz. Ou você é, ou você não é. Ou você é frio, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, Deus vai te vomitar sim. Aí a pessoa fica nesse muro, em cima do muro. Eu sou, mas não vivem o que pregam. É por isso que você não sente a presença de Deus. É por isso que você não sente Deus falando com você. Porque você vive em cima desse muro, não sabe o que quer. Porque a coisa quando é pro teu lado, é pro teu lado. Mas quando a coisa, entendeu? Não está indo conforme o que você quer e você está sendo prejudicado, mas você sabe que você está mentindo para conquistar, você está pecando contra Deus, porque você é mentiroso. Ei, o que a palavra diz? Não é só os tímidos, não são só os incrédulos, não são só os abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras. Não. A palavra diz que todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tem tanta gente mentindo, tem tanta gente enganando. Mente por tudo para conquistar, sabe? Onde é que estão os frutos do Espírito Santo na sua vida? Eu não estou dizendo para você ser perfeito, não. Eu tenho muitos defeitos e todos os dias, Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa melhor, porque sozinha eu não consigo. Mas a pessoa, ela não quer mudar. E ela continua no erro, ela continua na mentira, ela mente, ela engana. Aí você é uma testemunha falsa. E a palavra está dizendo assim que toda testemunha falsa que profere mentiras é abominação ao Senhor. E o mundo caminha para isso. E as pessoas estão achando que isso é irônico, isso é para acontecer, isso acontece. Não acontece não. No meio do povo de Deus, ou você é, ou você não é. Ou você serve de verdade, ou é melhor você ser como uma pessoa que não está nem aí, olha, não acredita em nada. Pelo menos não vive na mentira. Porque viver no engano é viver na maldade. Porque aqui fala advertência contra a maldade. A pessoa, ela sabe que ela está prejudicando, mas ela ainda quer prejudicar ainda mais. A pessoa sabe que pela mentira dela, vidas estão sendo prejudicadas, mas ela continua ainda na mentira dela. Deus, livra minha boca de proferir mentiras. Deus, livra os meus pés de correr para o mal. Deus, livra os meus olhos altivos. O que é olhos altivos? Orgulhoso, arrogância. Meu Deus, como o mundo está. É um que quer ser melhor que o outro. É um que quer saber mais que o outro. É uma arrogância, é um poder. Eu estava vendo em relação a aquele presidente, o Donald Trump. Ele, meu Deus, que arrogância é essa? Que isso? Sabe aquele green card? Gold card? Que para ter esse acesso a esse cartão de residência, você tem que gastar milhões. É só para milionários. Ainda, naquele cartão, tem a cara estampada dele. Quanta prepotência, quanta arrogância. Vamos inflacionar tudo, vamos fazer conforme o que nós queremos. Aí aquela briga entre países, Estados Unidos, China, aí a China também, vamos taxar tudo, né? Agora também vamos taxar.
E é um querendo ser mais forte do que o outro. E o Senhor, lá do céu, observando. Sabe? O Senhor, Ele aborrece esse tipo de atitude. Porque são pessoas que confiam em si próprias. Eu tenho poder, eu faço, eu posso, eu alcanço, eu chego. Chega mesmo. Escute isso. Olha, estava vendo um testemunho de uma mulher que achava que tinha um calo no pé. Um calo. Foi na farmácia, a senhora passou ali um remedinho para ela aplicar para queimar aquele calo. E lá ela esteve, quando ela aplicou a primeira vez, ela sentiu uma dor e começou a sangrar. Depois ela foi no médico de família dela, ele passou outro medicamento e 8 meses. Ela nem conseguia andar. Chegou um momento que ela teve que ir para as urgências em outra cidade. Chegou lá, a médica brigou com ela. Como era possível? Naquele estado que o pé dela estava e ela deixar tantos meses daquela forma. Depois descobriram que ela estava com câncer. E se diz câncer. E agora estão fazendo exames para ver se não está no corpo dela. Sabe o que é isso? Um calinho no meu pé pode fazer, sabe o que? Um estrago para a vida. Aí tem pessoas que pensam assim, eu nasci hoje, né? Eu nasci, estou saudável, tá tudo bem. Não te esqueça que a vida é uma roda gigante. Ei, tá lá em cima, mas uma hora você pode estar lá embaixo também. Hoje a tua saúde está maravilhosa, mas amanhã você pode ter uma enfermidade. E aí? Como é que é? A tua arrogância, a tua altivez, ela ainda vai continuar? Não, não pode ser. Vai ainda continuar a tua altivez? Você precisa entender que você só conquista a face de Deus para você. Você só conquista o olhar de Deus quando você é humilde. Porque aqueles que se humilham, eles serão honrados pelo Senhor. Aqueles que se derramam diante do Senhor, aqueles que ajudam o seu próximo, serão abençoados pelo Senhor. Tem pessoas que pensam, eu quero ser abençoado, mas não estende um dedinho para abençoar o outro. Tem pessoas que querem ser honrados, mas quando pedem para honrar, viram a cara, fecham a cara. Isso não é comigo, que se virem. Uma vez eu ouvi falar assim, nós estávamos a falar à mesa, e teve uma pessoa que falou assim, mas eu acho que cada um passa fome porque quer, porque se não quisesse, não passava fome. Não é bem assim. Quantas pessoas nascem em países pobres, em países limitados, acha que aquelas pessoas queriam viver na pobreza, que não têm o que comer, que acordam com fome, que olha e não sabem onde buscar a água, um país seco, árido, não chove há anos. Mas é porque não querem trabalhar. Não é isso, porque não tiveram a oportunidade que talvez você, nesse dia que está me ouvindo, tem. Quantos jogadores, né? Quantos juízes? Aí eu falo para você, abaixa o nariz, reconheça que o Senhor é Deus na sua vida, que Ele aborrece sim, Ele aborrece esses olhos altivos que você tem, Ele aborrece essa língua mentirosa, esse comportamento que não condiz com a palavra dEle. Deseja o mal para todo mundo, quer o que não é seu. Aonde está o princípio de Deus no seu coração? Aonde é que está a palavra de Deus no seu coração? Não sabe ceder um lugar na fila. Se eu ceder meu lugar, eu estou atrasada. Você não sabe se levantar desse banco aí, nesse ônibus, e ceder um lugar para uma pessoa mais velha que talvez está com problemas nas costas, tem problemas nas pernas, que às vezes nem está ali pela graça de Deus, e você não levanta e oferece o seu lugar para essa pessoa. Gentileza gera gentileza. Aonde está o que Deus te ensinou? Aonde está a gentileza que Deus te ensinou? Lembro-me que a minha mãe sempre me ensinava, quando entrava num ônibus e estava ali aquelas senhorinhas, mulheres grávidas, pessoas que a gente via que eram mais velhas, o que minha mãe me ensinava? Ceda o seu lugar para essa pessoa. Onde estão essas mães para educar os seus filhos? Aonde estão essas mães para orientar os seus filhos? O que eu vejo hoje na internet são mães mimizentas, mães que ensinam os seus filhos a cometerem bullying na escola, a maltratar o seu filho, os outros colegas com indiferença. Deus vai cobrar sim, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim, pelas minhas atitudes, palavras e ações. Quantos aí falam uma coisa e vivem outra? Mas aí Deus está me usando nesse dia
Porque o Senhor nos traz um despertar. E se você não despertar, o Senhor, Ele vai usar outros despertares. Mas que a ficha vai cair, ela vai cair. Pessoas mal educadas, que não sabem dizer um obrigada. Não sabem dizer um bom dia. Acordam com essa cara, sabe? Chateada com tudo, com todos. Ei, você tem o brilho de Deus ou não tem na tua vida? Ei, você é diferente ou você é igual aos outros? Ei, Deus te chamou ou você que acha que você é chamada por si própria? Não, quando Deus nos chama, nós temos que submeter à vontade dele, sim. Nós temos que nos humilhar e fazermos pessoas melhor aqui nesta terra. Tem pessoas que falam que é chamado, mas não quer ser tratados por Deus. Tem pessoas que se acham, ai, Deus deu um dom, Deus me deu um talento, eu tenho um talento. Mas não dá esse talento por completo a Deus. Quantos cantores aí que cantam para Deus e cantam para o mundo? Que tentam agradar a Deus e tentam agradar o mundo? Não tem como não, ou você agrada a Deus e você vai aborrecer o mundo, ou você aborrece a Deus e agrada o mundo. Não tem como você agradar os dois. Aí entra nessa controvérsia. Aí diz, mas Deus, Ele vê o coração. Não, Ele vê tudo. Ele não só vê o coração, Ele sonda tudo, palavras, atos, atitudes tuas. Então chegou o tempo de despertar, o Espírito Santo está falando aqui. Ananias estava profetizando sim coisas boas, mas aí há um homem que Deus chamou e falou assim, eu coloquei dentro de você, eu coloquei na sua boca as minhas palavras. Jeremias chama o povo, Jeremias chama os sacerdotes, e Jeremias está dizendo, os profetas que houve antes de mim, e antes de ti, Ananias, desde a antiguidade, eles profetizaram guerra, é verdade? Eles profetizaram mal, não é verdade? Eles profetizaram peste contra muitas terras e grandes reinos. Leia a palavra. Quantos profetas profetizaram? E o que acontece? O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. De fato é enviado do Senhor. Ei, Deus está levantando sim profetas, que estão profetizando a volta do Filho do Homem. O Senhor está levantando profetas que estão confrontando contra a mentira e contra o engano. Tem gente que está achando que está liberto e não está liberto. Tem pessoas que estão na casa do Senhor, que vivem todos os dias na casa do Senhor, mas não tem nada de Deus. Mas há uma palavra de Deus para você que está me ouvindo. E se essa palavra, ela foi de encontro a você, é com você mesmo que Deus está falando. Essa palavra não é para mim, tem certeza? Alguma coisa em você que Deus quer falar. Alguma coisa em você que Deus quer mudar. Ananias, o profeta Jeremias tem no pescoço. Ele pega e tira aquele canziz ou aquele jugo do pescoço de Jeremias. Aquilo era um ato, um simbólico. Ele pega aquele ato simbólico e quebra aquele jugo. E ele vai lá e abre aquela bocona e fala assim diante de todo o povo. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Olha como é sério. Deste modo, ele quebrou o jugo que estava no pescoço de Jeremias, era um ato simbólico. Ele fala assim, deste modo, dentre 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre todo o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, quando viu aquilo, sabe o que ele fez? Pegou o caminho dele e se foi. Foi. Vai lá, Ananias, profetiza então. E ele está lá, profetizando. Profetiza. Só que Deus usa Jeremias e fala assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro eu pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. E ele, Jeremias, olha para o profeta Ananias e diz, Ananias, escute isso, ouve isso. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. O Senhor não te enviou, Ananias. Não te enviou. Pelo que assim diz o Senhor para você, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. 2 meses se passaram. Quem era o profeta verdadeiro? Jeremias? Ananias? Jeremias?
Ananias? Quem era? Quem era o profeta verdadeiro? O que o Senhor falou para ele? Lá, quando ele era criança, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vão tentar te prejudicar? Vão. Vão te lançar numa cisterna, preso? Vão. Mas eu estendi a minha mão, eu toquei na tua boca, eu coloquei as minhas palavras na tua boca, e hoje eu te constituí sobre as nações e sobre os reinos para arrancar, derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Palavra de Deus. Quem morreu? Ananias. Porque o que é mentiroso, ele não prevalece. O que é enganador, manipulador, ele pode até tentar prevalecer por um tempo e até sobressai a sua fama. Mas quando vem a mão de Deus, ele morre. E Deus mata? Mata. Deus mata. Deus está vendo que está prejudicando. Deus dá oportunidade para mudar e se arrepender. Não quer? Deus desce à sepultura. Porque ele abomina mentira, engano. Deus não está nisso. Deus não mandou. Mas eu quero que isso aconteça. Não é você que manda. É Deus. A última palavra vem dele. Aí vem esses falsos profetas profetizar que Judá não seria derrotada? Não. Há um homem de Deus. Ainda há um homem de Deus para profetizar. Há homens, há mulheres de Deus ainda para falar a palavra de Deus com verdade. Você querendo ou não, Deus ainda fala. E ele precisa falar com o povo dele. Porque ainda há verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor. Eu sei que eu estou falando com verdadeiros adoradores aqui que adoram ao Senhor. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que não se dobram ao pecado, que não se rendem à mentira, que preferem perder do que ganhar muito e não ter paz no Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui com olhos altivos também. Pessoas arrogantes. Eu sei que tem pessoas aqui que tratam os seus funcionários como pior do que animais. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que tratam os funcionários como animais. Ei, peraí. Onde está Deus? Onde é que está tanto esse Deus que você fala, que você prega? Onde está Deus na sua vida? Não é nas suas palavras. Porque há muitos aí que falam, mas Deus não está com eles. Como é que eu vejo Deus? Nas minhas ações. Nas minhas ações. Eu vejo Deus nas minhas ações. Às vezes tem pessoas que até me prejudicam. De imediato me prejudicam. Mas as minhas ações revelam o meu caráter em Deus. Deus está falando com vidas aqui. Deus desceu com Ananias para a sepultura. Porque, não, é a minha palavra que prevalece. Eu não sei quem se levantou contra você. Eu não sei qual é o testemunho que estão falando sobre a sua vida, verdades ou inverdades. Mas uma coisa eu sei, que a justiça pertence ao Senhor. Ele no seu tempo, ele virá e ele vai honrar aqueles que têm confiado nele. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei por experiências próprias com Deus. Eu sei o que eu estou mencionando nessa mensagem. Deus, ele vem e ele te honra diante dos teus adversários. Ele sim, como lá nos Salmos fala, que ele coloca, sabe o quê? Ele faz com que nós assentamos a essa mesa junto com nossos adversários. E ele nos faz honrados diante deles. Então eu quero dizer essa mensagem para você que está me ouvindo nesse dia. Deus está falando aqui. Vou tirar a mentira, vou tirar o engano e vou fazer aquilo que Deus está pedindo para que eu faça. Que o mundo se exploda, que a maldade do mundo se exploda com ela. Mas eu não vou mudar o meu caráter diante de Deus para agradar ninguém. Eu não vou ser aquilo que eu não quero ser. Porque o mundo te leva a ser aquilo que Deus não quer que você seja. Mas aí há essa luta. Por isso que nós temos aflições no mundo. Porque nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o nosso eu. Nós temos que lutar contra os nossos olhos altivos, que muitas vezes quer sobressair. Mas quando eu confio no Senhor, Deus ele me ajuda a suportar e a ser todos os dias uma pessoa melhor nele. Você quer ser uma pessoa melhor? Então deixa a palavra de Deus, ela entrar no seu coração, ela transbordar dentro de você. O que a outra pessoa não vai interferir aquilo que eu sou em Deus. O que a outra pessoa faz não vai interferir os meus atos no Senhor. Eu sou de Deus, você é de Deus e Deus está comigo. E se Ele está comigo, é a Ele que eu tenho que agradar. Que essa mensagem fique no seu coração nesse dia, onde você estiver me ouvindo.
Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos da sua casa, com todos da tua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.